já expliquei, acho que o máximo que eu pude explicar relacionado ao aplicativo. Agora vamos para a ação, né? Entrando na parte mais prática, aqui eu pretendo mostrar para vocês bem rápido 2 slides que explicam um pouco da arquitetura que será adotada nesse projeto. O primeiro é esse aqui. Vejam que eu dividi em 3 partes a estrutura, e a primeira é a parte web, né, que poderia ser qualquer outra infraestrutura, como linha de comando, aplicativo desktop, mas eu estou chamando de web porque, independentemente do que será usado pelo usuário, a gente sabe que ele vai fazer chamadas HTTP para o servidor, então eu denominei como web mesmo. A parte do meio seria o domínio do sistema, né? O que seria isso? Tudo relacionado ao negócio. Todas as lógicas, até as mais simples, como setar valores e salvar o objeto, será criada nessa camada de domínio. E essa camada também ela é a única camada responsável por entender do negócio do sistema. A terceira camada é a camada de banco de dados, né? Seria a camada de infraestrutura de banco de dados. E nesse projeto a gente vai estar usando o banco de dados para armazenar as informações que circulam pelo sistema, né? Todas essas partes elas têm um ponto de comunicação entre si. E esse ponto de comunicação tem que estar bem definido na arquitetura do sistema para que todos os desenvolvedores eles saibam como deve ser implementado. Então eu tentei destrinchar um pouco aqui cada camada. Então vocês podem ver aqui que na primeira camada web eu dividi em 3 tipos de objetos principais. A interface ou UI, que nesse caso vai ser um aplicativo. Esse aplicativo vai fazer requisições para um URL, para várias URLs. A gente vai usar um framework chamado Grape. E esse framework ele vai servir como um controller para a nossa aplicação. Vejam que nessa camada tem específico o UI, o controller, que no caso seria o Grape, e a gente também tem um objeto de request. A gente vai falar um pouco mais sobre esse objeto de request quando a gente começar a implementar o nosso primeiro caso de uso e o nosso primeiro teste end-to-end, né? Indo mais para a camada do meio, a camada de domínio, a gente tem alguns tipos de objetos que têm funções diferentes. O primeiro desses objetos é o de caso de uso. Esses objetos são responsáveis por implementar cada caso de uso do sistema. Então, cada caso de uso que a gente tiver do sistema vai ter um objeto de caso de uso. Outra coisa em comum que eles têm é que todos eles recebem por obrigação um objeto de request como parâmetro na sua construção. Então, eles podem receber mais parâmetros no seu construtor, mas, por obrigação, eles têm que receber um objeto de request. Uma das funções desse caso de uso é transformar o objeto de request em um objeto de domínio para que possa ser entendível pela nossa camada de domínio. E ele delega as tarefas necessárias para a camada de serviços. A camada de serviços ela pode mandar mensagens para outros serviços ou simplesmente mandar mensagens para objetos de domínio. Então tudo depende da complexidade da tarefa que ela vai executar. Após executar essa lógica necessária, ela vai então delegar para a camada de repositório. Essa camada de repositório aqui, que vocês podem perceber que ela está entre o domínio e a infraestrutura, ela tem 2 funções básicas. A primeira é que ela se comunica com a nossa infraestrutura de banco de dados nesse caso, e ela é responsável por converter os objetos de domínio, usando os converters, para objetos que são entendíveis pela nossa infraestrutura. Nesse caso são Active Records. E ela também é responsável por converter de volta para o objeto de domínio. Nessa camada de infraestrutura o que eu estou utilizando é realmente o Active Record, já que ele é muito conhecido por todo mundo que trabalha com Ruby e com Rails. E ele é um framework que facilita muito a nossa vida, né? Um ORM que ajuda bastante para que a gente não tenha que escrever muito código, SQL, de inserts, updates e tudo mais. Bom, esse é o esquema inicial. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem escrever nos comentários e perguntar, eu vou estar feliz em responder. E agora a gente vai para a parte realmente divertida, que é escrever código, né? Porque é a parte que todo desenvolvedor gosta. Valeu, galera, vamos lá!